New Age Cast, podcast New Age. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao New Way Cast. Você que não acessou nossas redes, vai lá, @souneway e clica logo que eu tô de olho, hein? Esse é o Douglas Andrade. E essa é a Erika Andrade. Se você ainda não está lá no nosso canal Atitude TV, já vai, ativa as notificações, se inscreve, já compartilha todo o conteúdo do New Way para você e sua vida. Hoje a gente tem um convidado. 2 convidados. Eles são um só. Ui. Peguei ele, Eu sabia que gente. ia tomar essa, mas eu provoquei. pra ver Uma se ela tava ligada. só carne. Eles estão há 20 anos juntos. É muita coisa. 20 anos. É, mas assim, enrolaram muito. 11 anos de casado. Quantos anos eles Casado? namoraram? 9 anos, amor. 9 20 anos. menos 11, 9. Isso, gente. É, namoraram quase 10 anos. Foram 9 anos e meio. 9 anos e meio. Os dois são militares. Misericórdia. Milicos. Eu Pais. aprendi que onde come o pão não ganha, ele ganha carne. Mas come eles o não pão, trabalham mas tudo bem. juntos, meu amor, não tem problema. então tá. Pai dos gêmeos univetelinos de 30 semanas. Aleluia. Ai, vamos botar foto deles É aqui. unção pulando? dobrada, viu? Unção dobrada. Milagre também. Lucas e Davi. E o Davi, aquele milagre lindo que nasceu com paralisia cerebral. Quase não sai, amor. Quase não sai. É porque é muita emoção, entendeu? Eu entendi agora. Dá as boas-vindas? Sejam bem-vindos, Rafael e Camila. Muito obrigado por compartilhar a experiência de vocês conosco e com aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo. A gente? É bom tá aqui? É, mas ó, ela é com a Camila. E eu sou o Rafael, já que vocês começaram assim. E foi ele que me enrolou, né? Os 9 anos e meio. Já Só vai pra- começar só pra assim? explicar, né? Porque nenhuma Bem, mulher fica 9 anos e meio namorando. esperando, Não, né? Pelo Mas amor de tudo Deus. bem que Não, é porque o cara tava querendo primeiro o quê? Ter o mantimento. Aquele que quer casar tem que ter casa. Não Mas ia, olha não. só, tudo bem que também começou muito cedo, né? Quantos Foi. anos vocês começaram a namorar? Vamos, Eu fala. tinha... 14, ela faz. Meu Deixa eu Deus. fazer 15 anos. Gente, isso não é Rafa tinha idade pra 16. namorar. Não é. Não é. Não é. Não é idade. Eu estou vendendo burcas diretamente dos Emirados Árabes. É, E ela tem cinto não de é. castidade. Mas olha, você que recebeu esse aviso, ele pegou a VUS que fala com 15. Eita Deus. Não, eu fui pego. Eu Mas era não enrolou 9 anos e meio. Não, 6. Eu era inocente, Tá bom. tranquilo, servindo a Jesus. Por que namoraram tanto tempo? Porque começou cedo? Eu acho que primeiro porque começou cedo demais. E eu acho que foi isso exatamente que o Douglas disse. A gente não tinha como se manter, né? Não namorem Na verdade, tão a gente cedo. casou na idade certa. A gente casou É. com 23 para 24. Aham. A gente começou a namorar. Namorar cedo demais. Cedo demais. Não Então, tinha nada, a gente era 2 adolescentes. Morando na casa do pai, não trabalhava. não tinha como, mal gente. Estudava. muito Por isso mal que hoje a estudava. juventude aqui na igreja está focada em Deus. É certo? De 12 a 20 anos, foco é Jesus Cristo, tá? Pega a senha aí. E continua com esse foco, tá? Quando passa os 20, por favor, por favor. Mas vamos lá, como é que vocês começaram o namoro de vocês? Como é que foi ali na adolescência? Vocês se conheceram aonde? No mundo, na igreja? Na igreja. A gente fazia parte da Associação Batista Carioca. A minha igreja era muito envolvida. E eu vi o Rafa a primeira vez num ensaio do coro da Associação do... Associação? qual era? Da ABC. Era ABC. ABC, São Batista Carioca. Exatamente. Long time. E eu fiquei apaixonada, achei ele lindo. Mentira, jura? Magrelo, Gente, cabeçudo. eis que vai surgir a foto do Rafa lindo pra vocês aqui. Se você... Fiquei louca, não, louca, vai vir sério, aquela foto sério, dos fiquei magrelos. apaixonada por ele. E Rafael, ele era muito popular, entendeu? Ai, Então... sei como é. É. Mas ele era Dom Juan? É... Não. Sim ou não? Não. Ele era amigo de todo mundo. Sempre fui gostar de conversar com todo mundo, mas de ser Dom Juan, não. Mas... Não, mas calma aí. Não é a palavra. O que significa ser Dom Juan? Expõe aí pro você público. sabe Não, o eu que não é ser sei. Dom Juan. Chavequeiro, era É assim. isso. Era bom de chaveco, Entendeu? sim. É, que... Rafael. Era objetivo, diferente. Ah, mas ele era o popular já. Ele era. Na Era igreja.
É no meio das meninas. No Rio de Janeiro, irmã. Associação Batista Carioca. Mais de 100 Caramba! igrejas. Que isso? Várias meninas Mas quem olhou- desesperadas. Quem olhou quem primeiro? Eu olhei primeiro. Decidida. Rafa. E aí? Não vou discordar. Aí ele olhou de volta. Eu ia casar com ele. Eu era uma criança de 14 anos maluca, mas eu pedi. Meu, com 14 Eu anos? queria tanto que fosse 14 ele. anos tem que pedir a presença de Deus, não um Eu não tava casamento. preocupada com a presença de Deus, eu acho que não. Queria era outra presença, amor. Queria era outra. Tava cantando, vem Espírito de Deus, não. E a gente começou a conversar lá, né? Ah, Na verdade, ela começou a botar pra carregar a mochila dela. Que nessa época ela era magrinha também. ah. Pesava uns 40 quilos e a mochila dela pesava uns 60. Tu Todos já- os livros da casa ela botava na E mochila. tu assim, não percebeu quem era carrega a ela ali. mochila. Já era Tu pra tinha entender o peso. já tava Como é que dando você é possível sinais. pedir pra carregar a mochila? Não, mentira. Aí ele... Douglas... Não, eu quero... Ele tá falando carrega a mochila. Vamos lá. Conta. Tem Ele amigos em comuns. Ela era da Igreja Batista de Barros Filho. Eu era da Igreja Batista da Fundação. E ali, né, amizades em comuns. Um amigo meio que alicia lá. Ó, ela tá querendo namorar com você, não sei o quê. E aí a Ele gente não começou- lembra mais, faz muito tempo. Eu não tive isso não, eu não Isso não. tive isso não. Eu Ah. sou Sorte assado antes de que eu tivesse as Aí oportunidades. um amigo dela chegou, pô, não sei o que, ela tá gostando de você. Era um amigão dela mesmo, o Danilo. E aí, conversando comigo, meio ela também sabia, e aí chega junto, começa Aí a ele me conversar. enxergou, que eu acho que até aí não Eu tinha não tinha. visto amor. Não Não, porque tinha. na verdade eu tava no coral pra louvar o Senhor, entendeu? Eu não tava com essa intenção. Segundo o coração de Línguas. Deus. Aham. Tá. Doido pra beijar a língua, isso sim. Ah. Nessa A cara. galera aí dos 12 aos 14 anos, pega o bizu. Se a mina pediu pra tu carregar a mochila, ela tá te dando mole. Não vai Não, carregar é a mochila importante. não, irmão. É... Era Dando uma- sinais, Entendeu? dando Mas sinais, Mas amor. menina de Deus, pediu pra carregar Amém. a mochila. Não, porque a Não, molecada estava de hoje é meio cega, meio sinalizando. cega. Olha só, os tempos tão Sinalizando. mudando. Eu vi algo que eu fiquei muito... Lá vem assim, história. muito fascinado, assim. Não é chocado, não. Fiquei feliz. Eu vi uma menina de uns 16 anos no metrô com um rapaz. Não, você ficou perplexo, é a palavra. Eu fiquei assim, não, eu vi como é que as coisas mudam, né? E aí vagou um lugar. Ela prontamente pediu pra ele sentar e ficou e segurou a mochila dele ainda. Coisa linda. Pode Ele isso. tava cansado, então ele Gente. sentou Oh. no metrô. Você ficou ela ficou em pé. perplexo. Ainda pediu pra segurar a mochila dele pra não ficar peso no colo dele. Aí Eu falei, depois cara, reclama. essa é a mulher que todo homem pede a Deus. Não, Douglas gente. falou muito isso, ó. Esse Tá papo- dando sinal. Esse papel Não enxerga porque não quer. Isso aí. Depois vai reclamar de ter um homem cansado. É isso aí. Que vai querer Tá só ser sinal. servido. Mas essa vamos história voltar. é real, tá? Essa história é real. É, Eu vi. ele ficou perplexo e chegou em casa contando Eu fui isso. explorado a vida toda e não sabia. Não é com você, não. Você não teve outra além de mim, para com Ela isso. vinha, até a pequena quer que eu carregue a mochila. Mas vamos falar, vai, conta essa história da mochila. E aí a gente começou a gente morava em bairros um ao lado do outro, quase, né? É, que a gente, nessa época, 14, 15 anos, você anda de ônibus, né? Não tem carro. Eu sei que Claro, a geração né? de hoje em dia Meia, do meia, Uber. não, Uber, sete, é. A sete, geração de três. hoje é Uber, mas a gente pegava Madureira, Kombi. Pavuna. As Kombi. Eu sei, Ilha do É que eu não gosto de Governador. Kombi, não, é. Eu não Kombi, gostava sabe o que é de Kombi, Kombi, não, mas... a gente achava. É. Não, eu, na verdade, nessa época a gente andava ainda de ônibus, não era nem Kombi, não. Aí a gente saía da igreja, tinha que andar uns 15 minutos até o ponto de ônibus. Coisa normal na nossa geração, né? É. Fazer E essa boa, caminhada, né? boa. Coisa Todo mundo boa. junto, conversando, terminar o ensaio, todo mundo ia caminhando junto ali, conversando, brincando. Em Madureira. Em Madureira à noite. Até o ponto, a gente pegava um ônibus junto, que era o... Não vou falar o número da linha, não. Já Tá. falei. Ah, já? Normal. Então era o 669 que a gente pegava. Que era pra Mas, eu, só quem tem mais de 40 vai saber o que é isso. irmão. eu fazia uma coisa errada. O quê? Não Passava pagava? calote. Não. Eu pagava o ônibus direitinho, mas eu descia no meio do caminho. A Camila, como o sentido do ônibus era primeiro passar em Guadalupe, depois ele chegar na Pavuna de Camila descer, eu fazia errado. Eu chegava no meu ponto, vou confessar essa. Ah. Eu descia, dava um beijo nela, descia e ia pra minha casa. E ela ia pra Ah, casa que ela ia sozinha. Ah, ele não Tipo, acompanhava 10h30, ela. 11 horas da Era um noite. visionário das mulheres do futuro. Gente, É. normal, não é? É normal, coisa normal. Antigamente não era, não. Depois ele mudou. Não, Depois brincadeira eu mudei, essa tá? parte, né? É. Um dos papéis do homem é Proteção. Eu protetor. não fazia isso. Tô falando, isso era um erro É. grave. Ah, tá. Alguém, se não fizesse, morria. Eu falo, confesso. Cara de pau tinha que descer do ônibus, levar em casa pra depois ir pra mim. Gente, Cara, aí, era tão suga que eu tinha que sair da minha casa. confissões de ir Douglas buscar Andrade. de ônibus, deixar em casa pra depois voltar pra minha casa. Normal. Aleluia. Só que Normal. não tinha como ganhar beijo também. Isso Fica triste não, que aí. depois também... Não, eu fico triste. Minha vida não. também ficou assim. Era um beijinho pelo menos. É. Valia a pena. E a gente foi se envolvendo, conversando, até que
a gente começou a namorar, né, amor? E seus pais Claro. autorizaram você a Sim, namorar? Antes da gente começar a namorar propriamente dito, eu falei com a minha mãe, né? Porque meu pai nunca foi muito ligado a isso. Meu pai veio de uma família que nunca se interessou muito por relacionamentos, apesar de todo mundo ser casado e tudo. Então, falei com ele, não deu muita ideia, e minha mãe autorizou conhecer o Rafa, falou horrores por causa da idade, porque eu nunca tinha namorado ninguém. Ah, Mas depois conheceu ele caiu na graça da Eu família. conheci a sogra na igreja. Ele Eu fui um conheceu. domingo à noite na igreja dela lá pra conversar com ela. Eu falei que eu não podia namorar com ele, que eu era muito nova, minha mãe não ia deixar. Ele chegou lá e falou assim: eu que sou namorada da sua filha. assim, Cheio de atitude. gente. cheio de atitude. Pessoa- Tem uma atitude franzino. pra te conquistar. Um cara franzino. 16 anos, sem nada na carteira. E tu queria, né? Queria, pedi a Deus, aí Deus me deu. Eu Pensou se falo, a sua gente. filha pede pra Deus pra casar aos Douglas. 14 anos? Pedi. Nossa, manda um homem rico. Cara, mas eu acho que assim, pela experiência da nossa família, a Camila foi criada pra isso. A minha sogra eu desde ia falar pequena fala que, não, você tá com 12, tem que começar a ter o seu enxoval pra quando você casar. Eles não sabem nem o que é isso, né? Mas Sério? a minha mãe. Já ela cultivava isso em você? Minha mãe, ela se preparou pra Até casar os a 14 família anos, toda, ela então tinha esse era o Barbie. assunto da minha casa. Até os 14 anos ela tinha Barbie. Chocada. Minha sogra descobriu que ela Tava namorando, beijando, né? jogou as Barbie dela fora. Falou, agora Começou a dar namora, vamos lençol. começar o Aí enxoval. ele Fronha. só- A loucura, minha família é louca. Tava gente. ué. Gente, não é loucura, não. É cultural. É, cultural. E realmente, assim, o meu sonho, crescendo e tudo, nunca foi foco profissional e tudo, foi muito depois, apesar de eu sempre estudar e gostar. O meu foco era o casamento. O meu sonho era me casar. E todas aqueles pensamentos que menina tem, de planejar várias coisas, o meu foco era esse. Acho que é por isso que eu pedi tão cedo a Deus o Rafael. Deve ser mesmo. Porque minha mãe plantou isso no Você meu coração. arrepende? Não, nenhum momento. Assim, eu não dou. Sempre que eu converso com alguma prima minha, alguma amiga, assim, que está no mesmo caso, eu falo, não achei legal namorar cedo. Eu acho que não foi legal nem pra mim, nem pra Rafa. Pulou uma fase, talvez. Pulei fase, principalmente de amizades, porque quando a gente namora, a gente começa a priorizar muito quem a gente gosta. Sim. E assim, eu acho que tanto pra mim quanto pra ele, a gente se limitou muito a nós dois. Então a gente poderia ter vivido outras fases, né? Apesar de Hoje em dia eu não continuar. sou boleiro porque eu não jogo bola por causa que eu parei de jogar mentira, bola pra Rafael. Ah, Sábado à gente. tarde. O que você vai fazer? Joga bola. Não, namora, vai- tem que namorar. Beijar na Então vai boca. lá, joga 10 minutos e mete o pé. Era isso aí. Escolhas. Exatamente, mas eu acho que é cedo demais. Tem que ter uma preparação até de maturidade mesmo. A gente Sim. sofreu demais. Logo depois, a gente namorou 9 anos e meio, como você falou. Quando deu uns 3 anos e meio, eles, obviamente, que a gente não era maduro o suficiente para lidar um contra, a gente terminou. A gente ficou separado o quê? Uns 9 meses? 6 a 9 E meses. por qual motivo? Porque Cansou? Estressou. eu era muito ciumenta, eu queria só ele. Enquanto Era, o né, homem Rafa? sabe lidar... Que isso, hoje eu sou... Terapia, amiga. Tá bem resolvida, que isso? Hoje em Mentira, dia sou ela tá ainda. tratada. Tô tratada, medicada, tô brincando. Mas assim, eu... Insegurança normal da sua Insegurança idade. e também por não ter... Eu não tinha... As minhas amigas, eu lidava com elas na igreja. A gente era de igreja diferente. Domingo, geralmente, ele tava na igreja dele, eu tava na minha. Mas na rotina, a gente fazia tudo junto. E isso cansou ele também, E né? outra, a Camila, ela morava num bairro que não era o bairro da igreja dela. Super perigoso também, né? Então, as amizades que a gente... Igual, eu morava 2 ruas da minha igreja. Então, eu piscou, eu tava dentro da igreja, com um moleque ali zoando, brincadeira de adolescente. A Camila não tinha isso. Eu não. Ela tava trancada dentro de casa, que ela morava muito longe. Aí a gente brigou, terminamos. Fiquei me arrastando atrás de você, né, Rafael? Devia ter... Quem se Ah. arrasta pra não fui eu. Minha mãe quase me matou Porque quando ela você ia soube que eu ia atrás voltar dele? com o Rafael. Meu amor, eu ligava, eu mandava mensagem. A gente tinha Orkut junto, lembra? Gente, da época do Orkut, olha isso. Aí MSN. Aí foi aquela... Passa as contas aí pra seguir nossa idade. Exatamente. Foi aquela separação toda e depois de 9 meses, a gente se encontrou dentro do ônibus. Não, a gente se encontrou no Madureira Shopping, que eu fui atrás de você. Foi. Como Deve ter sido assim? isso. Você corria atrás dele, ele que foi atrás de Porque eu você? fiquei dando corda pra ele, ele soube que eu tava aí com um menininho aí, ele foi atrás de mim. Érica. Ah. Não sei, não lembro essa parte não, mas se foi, eu confesso. Fui eu que fui atrás dela. E foi outro posicionamento. Eu acho que não só por causa do tempo, mas eu acho que a gente já estava diferente. Eu já estava na faculdade, você também estava, né? Então, eu acho que já estava tudo
A gente tava mais maduro um pouquinho, Sim, sei não, lá. melhorou. E a gente viveu um separado do outro, que era isso que eu acho que faz Que falta faltou, tanto né? nessa fase. De eu poder viver as amizades. A gente foi pra vários, na época tinha muito acampamento, né? Tinha várias vezes ao ano. Eu andei com muitas amigas e, assim, a gente pôde aproveitar. Então, quando voltou, ele passou a ir até a minha casa, me levar todos os dias. Ah, agora ele voltou diferente. Vai que alguém sobe no meio do caminho. Voltamos novos ainda, a gente ainda ficou um caminho até se casar. Agora, Aí né? começou um namoro direito. Convenhamos. Tá, É. então Quando a gente antes era o voltou- namoro errado, é Aí isso? começou um namoro sério para casar, mas não sério conforme a vontade de Deus. Vamos colocar assim. Tem isso. Imagina, namoramos 6 anos, você sabia como é que era, né? Os hormônios... Não, Hoje eu sei. os hormônios não se convertem, não se Não. convertem, né? Por isso que essa não é a idade adequada. Exatamente. Que é mais desafiador pra gente controlar ali os nossos hormônios. E também você não sabe distinguir. Quer dizer, tem adulto que ainda não sabe, né? Mas você não sabe distinguir o que é. Como é que eu vou dizer? Hormônio. Ou se é paixão, entendeu? Não sabe. Exatamente. Sim. Não tem como distinguir. Uma pessoa adulta, ela sabe distinguir. Não, são os meus hormônios. Não, sou eu. Cara, tem muito adulto que é carente, né? É uma Qualquer vontade. atenção já tá amando a outra pessoa. Exatamente. Sim. Mas, e aí? 9 anos e meio, deu pra segurar? Claro que não. Claro que não. Por quê? Não por causa do tempo, porque tem muitos casais que namoram esse tempo e conseguem se manter puros. Por que Mas vocês eu acham acho que vocês por caíram, causa que vocês da transaram? liberdade que eu tinha. A família do Rafa sempre foi muito consciente do posicionamento dele enquanto homem. Então, eles me protegiam muito sempre. Então, assim, a gente não ficava sozinho na casa dele. Minha mãe A sabia o filho que gente... tinha. Obrigada, sogra. Ela criou muito bem o filho dela, não. Mas, assim, eles sempre protegiam muito. Eu dormia na casa do Rafa, às vezes, quando tinha algum evento na igreja, algum aniversário, alguma coisa. E eu dormia com a minha cunhada, e se eu levantasse pra ir no banheiro à noite, minha sogra levantava. Gato. Já tava ali, Ela nem mas- dormia, então, Não. gente. Com Não é certeza. possível. Hoje em dia, como mãe de É meninos, radar eu de também não mãe, dormiria. radar de mãe. Levantou. Eu também, tendo 2 homens hoje em dia, tipo Aham. assim, na verdade ela não tava fazendo aquilo a favor só do filho dela, tava fazendo como proteção a mim também. Em contrapartida, a minha mãe sempre teve uma confiança muito grande em mim, mas meus pais, assim, eu nunca te dei trabalho nenhum na vida com estudo, com nada. Eu acho que, na verdade, a única preocupação, a gente estava até falando isso essa semana lá em casa com a minha mãe, foi porque eu namorei muito tempo e cedo. Sim. Então, assim, a gente tinha muita liberdade. Meus Nem pais ficou preocupado. Peraí, deixa eu me defender, cara. Era uma preocupação tão grande assim. Mas assim, por causa do Sim, tempo, né? Muito sim. nova. Então, meus pais, eles viajavam muito, faziam muitas coisas e eu namorando não queria ir Você é junto. filha única, Exatamente. com toda a liberdade, Exatamente. liberalidade. E já estava trabalhando, fazia estágio desde cedo. Eu comecei muito cedo. Então, assim, eu tinha uma liberdade Você acha em que faltou limites, Camila? Sim, mas eu acho que faltou também honra a eles. Porque a minha mãe, ela sempre se posicionou falando o que eu poderia e o que eu não poderia fazer. E eu ia contra. Eu sabia que o sexo dentro daquele propósito era errado, mas os hormônios eram tantos que, tipo assim, por mais que ela limitasse o meu caminho, eu sabia o que eu poderia e o que eu não poderia fazer. Entendeu? Então, a gente namorou durante muito tempo. Eu não me arrependo disso, mas essa culpa de cair e voltar, cair e voltar. A gente sempre ouviu até, tipo assim, se cair uma vez tem que terminar, não adianta. E realmente, assim, no caso da gente, a gente se relaciona sexualmente muito cedo, né? Então, por mais que a gente tenha feito propósito, jejum e procura e vai, sempre voltava. Sempre E depois caía. porque depois que você experimenta uma vez com a pessoa, é muito difícil. E perto de casar... Não a é gente- impossível, né? Não é. Muitos E casais já eu acho que é muito passaram. posicionamento também, assim. Eu mantinha meu TSD, sempre foi uma É realidade. posicionamento e estratégias. É. A gente tinha posicionamento, mas a gente não Exatamente. adotava a estratégia certa. Exatamente. Entendeu? Por exemplo... E aí também rola a liberdade que a gente tinha em poder namorar, né? Tinha uma época que eu tinha carro já, então a gente andava de carro para um lado e para o outro sozinho à noite, ia para uns cantos que a gente já sabia que ia acontecer. Ia dar, entendeu? Não tinha Então, estratégia para poder, dá em alguma coisa. pra poder prevenir isso. Então, assim, sempre tinha. A gente sabia o que tinha que fazer. A gente era envolvido na igreja. Não éramos uns casais que sentavam ali, que não sabia. Eu cantava na igreja, tocava. O Rafael tocava. A gente era envolvido. Eu era líder na igreja, assim, de adolescente, né? Daquela época de presidente de adolescência. E isso doía na gente de verdade, entendeu? Viver com isso. Mas eu acho que é exatamente isso. A gente não sabia como lidar com as estratégias. A gente se posicionava e falava, vamos parar. Deixa eu entrar aqui. Óbvio.
A gente também tem que pensar que na nossa época não tinha, igual a gente trabalha, o New Way, com Sim. curso One. Nada disso. Sim. Não existia, ninguém, A gente ninguém foi falava conhecer pra o você, One quando a gente começou olha a dar. só, aqui, pô, você Não tá tinha orientação namorando. nenhuma, né? Ninguém A gente tem uma falava ali de orientação pra sexo, casar. de santidade. Uns 30 dias antes do casamento. Ninguém conversava sobre Eu isso na e os- igreja. Eu sei. os meus Somos amigos dessa época, né? da mesma- O quê? Palestra? Não. Não, o foi na sala do pastor. Tinha uns 6 casais de amigos da mesma idade. Que iam ali, casar a gente naquela ia casar, semana, aí o tipo assim, no pastor mês. Já era um pastor que tinha chegado novo na igreja, o pastor Nathaniel. Ele, peraí, eu cuido de família. E pegou. Aí ele meio que abraçou, peraí, vamos preparar vocês pro casamento. E fez um Um mini curso. cursinho ali, básico, a gente se com reunia tudo domingo aquilo. É. pra trocar uma ideia. É. Era todo domingo ali. Mas com assim, isso a gente já tinha uns 9 5 anos e encontros pouco de já. namoro, É, entendeu? Já pra casar, tipo Já assim. tinha tido uma história juntos de relacionamento. Amigos meus Eles tinham teve uma visão é, e... E tinha todos 2 casais de amigos meus que estavam fazendo curso que já eram casados, já acabaram de casar. Então, mas foi Então, um mini preparo para o casamento, não foi para o relacionamento. Entendi. namoro e Exatamente. noivado. Era um assunto que era tabu total na igreja. A gente tinha ministrações em acampamentos, congressos e tudo, mas não se falava de namoro. Se falava da santidade, mas não se trabalhava isso. Então, tinham vários casais namorando, mas não tinham um direcionamento de trabalho Era para aquela, isso. Olha, sexo é pecado. É, Não, acabou. sério. ok. Tu pode fazer tudo. Se tu não fizer sexo, tá tudo É, certo. exatamente. Não, se você não engravidar, porque também a preocupação da igreja naquela época era a gravidez. Entendeu? Tá, vou trocar a palavra. Exatamente. Entendi. Não que o Gravidez. sexo não era falado, mas era assim, tipo assim, o medo todo, até da minha mãe mesmo, né? A gente ficava falando, era sobre isso. E, tipo assim, minha mãe casou grávida, minha mãe minha teve a sogra mesma sofreu história muito que eu. Minha mãe era envolvida na igreja e tudo, mas ela achou que o casar grávida dela era por meu pai não ser cristão. Então, assim, ela não queria que eu vivesse a mesma história que ela. E parecia que estava repetindo na cabeça dela. Sim. Mas, assim, não tirando também a responsabilidade nossa. Eu sei que se a gente tivesse... As Sim. ferramentas que a gente tem hoje em dia, quando a gente senta com um casal, no curso One, em qualquer situação, era a primeira coisa que a gente fala. Foge disso, foge disso, foge disso, foge disso. Óbvio que cada um só aprende com as suas próprias experiências, Sim. a gente sabe disso. Mas não precisa sofrer. Exatamente. Né? Até porque a Bíblia estava disponível para vocês. Exatamente. Vocês E a gente esta- lia, se alimentava. Vocês estavam dentro da igreja, servindo. Então Exatamente. vocês sabiam que fornicação é pecado, Claro. né? E que transar dentro do Exatamente. namoro é algo que não agrada a Deus. Eu vejo que isso tem gerado muita escravidão. A pessoa é iludida pelo contexto que nós vivemos hoje, onde o sexo é algo bom, agradável, relaxante, prazeroso. Mas ninguém fala o pós, que traz dor, As dores, os traz traumas. traz medo A dependência e total. e dependência. Então, mas ninguém fala sobre o pós. Já que é podcast, vamos contar. Vamos entrar aqui. Conta. Eu e Camila a gente casou. 29 de dezembro casamos, fomos pra nossa lua de mel no hotel. E assim, casou tudo direitinho. A gente igreja, teve salão tempo, de né? festa, De preparar padrão. as coisas, 9 anos e meio. Casamos e a gente ia pro nosso apartamento. A gente casou 29, a gente ia passar... Um negócio assim, a gente ia passar um dia na casa dos meus pais. A gente casou, lua de mel à noite. Dos pais? Do meu pai. a gente ia- Porque a o nosso gente ia- ar-condicionado não estava instalado e era um calor Dezembro, de Rio de Janeiro, né, dezembro gente? de 50 graus. 65 Não graus. sei, irmão, como é que é, mas a gente A gente dormiu na dormiu nossa uma casa. noite sem ar, mas a gente Sem dormiu em nada, casa. mas- No meu No quarto. chão. No meu quarto tinha ar-condicionado. Aí dormi, não, porque eu tinha quarto, eu tinha o meu O quarto Rafael lá. tinha um quarto, tinha cama de casal, tinha Ele era várias coisas. riquinho, amor. Era, Foi querido. mal. A gente era Esqueceu. pobre, não podia nem ir pra casa. Não tinha. Ah, não tinha Conta, espaço. Só tinha Rafa. ar-condicionado e cama de casal na Vai casa. lá. No quarto Ai, dele. Jesus. Camila ela entrava no meu quarto assim muito rápido quando tava na minha casa. É. Cara, e do Ficava dia muito pra noite. agoniada. Não, você pode entrar, você pode dormir, trocar tipo de assim, roupa, pode ontem- namorar. Nervosa. Ficou. Não, travou constrangida. Eu, não. eu falei com ele, deixa a porta aberta pra sua mãe passar, ele caminha. Casado? Tipo assim, aí eu Olha que o pecado faz. Exatamente. Pois é, não pode, não pode, não pode, não pode. Pode. Não pode estar fazendo, não pode estar fazendo, não pode estar fazendo. É E quando pode, não vou fazer. Não vou fazer. E tipo assim, foi... Não, aí eu falo que é É o proibido, é o gostosinho. mesmo que quer que você O mesmo tenha demônio. antes. que não tenha. tenha Exatamente. depois. E a gente ouviu muito sobre isso também. Lembra? A gente A gente sempre sofreu muito com isso no nosso casamento. É. Muito, muito. Porque que assim... remetia a é, culpa, o pecado. Exatamente. Porque quando você tem aquele sentimento que você vai namorar, beleza, teve relacionamento sexual, depois vinha sempre aquela dor, aquela tristeza. Então, bem ou mal ali, você já começava a ter Um bloqueio. uma trava em relação a isso.
E eu acho que até em relação à intimidade, por exemplo, outra coisa que pra mim, eu falo com algumas meninas que pra mim foi muito, assim, triste. Todo mundo vai pra lua de mel e tem aquela coisa, e se arruma, e se prepara pra aquela noite, porque você tá se guardando. A gente foi e dormiu, tu lembra? Gente, não. Eu dormi. Ele tentou ali de todas as formas. Muito. Porque aquela coisa assim, Tipo assim, já tinha rolado. acontecido, então tudo que eu queria, aconteceu a cerimônia na igreja, foi linda, a festa e tudo. Quando eu fui pra lá, parecia que aquilo que todo mundo tinha de precioso também, que era aquilo que você leva assim, a gente já tinha vivido. Então a gente já tinha passado tanto tempo daquilo, de dormir junto, de não sei que, sabe? Parecia que a gente tava ali, até a festa foi, mas depois... Entendi. E eu acho que são muito mais coisas que Rafa falou sobre a questão dessa culpa que fica e sobre a situação que minha mãe sempre falou comigo. E se não fosse ele? Porque, assim, a única pessoa que eu me relacionei sexualmente foi o Rafa. Mas... E você também, né, Rafael? Eu ia perguntar agora, que ia pegar a Bíblia. Senhora, eu até balancei aqui, ó. Gente, Vamos falar na hora. começou com 14 anos e queria que fosse com... Mas, Você ia assim, morrer essa noite. Olha só, aqui não é programa do Ratinho, não. Mas, assim, e se não tivesse sido, entendeu? Sim, sim. Quanta dor e isso tinha sido causada não só pra minha vida, mas pra vida dele também, de ter dividido algo tão Porque quando precioso. você se entrega sexualmente pro Exatamente. outro, você deixa ali, né, Exatamente. algo seu e leva algo do outro. Exatamente. E a gente diz que tinha um pastor lá da nossa igreja que falava assim, você está casando com o outro. A pessoa não leva em consideração Aham. que no Velho Testamento, por exemplo, no momento que a pessoa entrava para a tenda e se relacionava com a outra, ela estava selando Sim, uma aliança, está relação- selando a aliança. né? Entendeu? Então, assim, é muita coisa que envolve, assim. Mas a gente superou, né, amor? Como que Glória a foi que Deus. chegou o New Way, o novo caminho para vocês, depois de terem entendido que não estavam agradando a Deus, que pecaram, trouxe culpa, trouxe dor, mas quando verdadeiramente o New Way, o novo caminho, chegou na vida e no relacionamento de vocês? Em que fase? No início do casamento? Não, foi Não, não. demorou? Demorou. Eu acho que foi... A gente casou e 2 anos depois, mais ou menos, a gente veio pra Atitude. Foi. Foi nessa época. Foi nessa época que a gente Foi. tava indo na igreja. A gente não tá era aqui há Depois 10 que anos. conheceram a Era gente, irmã. o ministério, humildade de no coração. família, Grupo Rosa. o Grupo Rosa, o encontro de Foi. família. Porque até então Foi. a gente não tinha sido tratado sobre o Pô, assunto. explica aí, ó. Pra quem não sabe, quando a gente veio pra igreja, a gente foi num encontro de De casais. Encontro No de Rio Mar. casais, aham. Mar e o Douglas e a Erika. Foi assim que a gente conheceu esse E casal. viemos pra igreja. Teve o privilégio de cuidar de estar ali com vocês. Então, verdadeiramente, foi ali que vocês entenderam? Foi porque a gente começou a ser tratado do assunto e a gente começou a lidar com pessoas que estavam vivendo a mesma coisa que a gente. Então a gente conseguia ver de fora. Porque até então era muito natural. Outros colegas, amigos da gente que viviam a mesma coisa de muito tempo de namoro e vivendo as mesmas dores, entendeu? Tem Então, muita gente que acha que tá sofrendo, tava conversando isso até com um amigo no trabalho, tá sofrendo e ele acha que tem que manter, aquele sofrimento é normal, que acontece isso na casa de todo mundo. As De pessoas todo- não, casais não se relacionam e a gente brinca lá, não, a gente se relaciona uma vez no mês. A gente olha assim, aí caminha e fica, como assim, uma vez no mês, cara? isso casado, né, gente? Casado, Tem sexo. Sexo sexo. uma vez por mês, gente. Tem gente, alguma Pô, coisa... Isso aí tá bem. É patológico, bem mal, né, amor? Porque tem uns aí que são de 3 em Bem 3 mal. meses. Não. Tá errado. Para de ficar brincando e fala sério, Não, Douglas. é que tem que suavizar um pouco, porque a maior queixa hoje é que não está havendo o relacionamento íntimo, sexual, Sim. dentro do casamento. E a gente tem uma cultura, principalmente o homem, que ele não pode negar fogo. E aí o cara chega na roda de conversa e fala que é 5, 6 numa noite só. Tudo mentira. Tudo causada. E aí, só que o homem nunca fala da mulher dele. Então, o homem assim. casado, quando ele tá na roda de amigo, ele não fala que transou com a esposa dele. Nunca fala isso. Não, ontem eu transei. Nem deve falar, né? Não, eles falam, não, faço todo dia, faço todo... É só assim, mas nunca dá sinais de quando fez. Então a gente nunca vai saber do homem se o casamento dele tá bom ou ruim porque tá sem sexo. E às vezes tem homem se relacionando fora do casamento, mas ele não atribui isso à falta de relacionamento íntimo dentro de casa. Ele bota porque ele é garanhão. Na verdade, quando há a ausência do sexo dentro do casamento,
é porque, na verdade, o casal já está separado emocionalmente. O sexo, ele não envolve só o físico. E é isso que as pessoas precisam entender. O sexo, ele envolve o espiritual, o emocional e o físico. Então, quando o casal está distante sexualmente, eles já estão distantes emocionalmente e espiritualmente um muito do outro. tempo. Então, o divórcio emocional já chegou dentro desse casamento. É porque a gente vê muito casamento que a gente, nessa área, que o pessoal, por incrível que pareça, quando a gente começa a trabalhar, as pessoas param pra conversar com a gente. Claro. Eu falei lá no trabalho que eu voltei a trabalhar, e a pessoa, você trabalha com a gente? Eu falei, trabalho na igreja, tá voltando a trabalhar, dá o curso, não sei o quê. Eu tava até falando com uma pessoa que trabalha comigo lá, ela faz o casados pra sempre, cara, vai tratar. E conversando com ele parece que tem um sócio financeiro. Não tem um casamento, que só é dia 1º, vamos sentar, bater as contas, falar sobre os filhos. Depois que pagou tudo, é Acabou. só no mês que vem. Aí não precisa, né? Divide quarto com um colega, que sai mais em Exatamente, conta. exatamente. O desgaste emocional é menor, né? Entendi. E como é que foi casar tão jovem? Vocês não tiveram medo, não? Nunca tive medo. Sério? Porque os casais ficam assim, ai, como é que vai ser? Não, Será que vai dar nunca, certo? nunca. Será que vai me trair? Será que você é Foi a melhor traído? escolha da minha vida. Hoje tem. Depende, se o Lucas e Davi deixar. Olha só. Falaremos sobre isso depois. Patrocinadores, nós precisamos de voucher, de diária em hotel. É verdade, gente. E assim, eu nunca tive medo, até porque a gente teve muito tempo para se conhecer. Então a gente já sabia quem era o outro, assim. A gente sempre fala assim, Rafa sempre foi minha melhor companhia, eu sempre fui a melhor companhia dele, de tudo, assim. Então, Você é a melhor companhia. olha, e tá demais, né? Tá, Vamos tá. dar uma água gelada pra ele. Mas eles são assim mesmo, gente. São melosos, são juntos, unidos, colados, não é? Então, assim, eu acho que não deu medo disso, não. A gente comprou nosso apartamento, lembra? Sem ninguém acreditar na família. E eu falei pro meu pai falou assim, vocês estão malucos? Não tem nem onde cair morto. E a gente foi... Comprou o apartamento. E falamos, compramos. Porque ninguém acreditava que a gente ia casar mais. Entendi. E a gente depois de comprou. tanto tempo também, né, gente? Então, falar, gente, olha, tem que ver questão de festa, que não sei o quê. Aí meu pai, você tá levando... Sério isso mesmo? Gente. Aí foi. Depois de tanto tempo, a família ficou estressada. Ah. Porque não tava meio que, entendeu? Saiu do normal. Será que vai rolar mesmo, né? É, Desacreditado. Rolou, hein? Tá rolando até hoje. Rolou. A frase que eu falei pra Camila um dia antes do nosso casamento. Eu não aguento mais trazer você em casa. Subir essa ladeira e te deixar. Chegar aqui e ter que ir embora de novo. Graças a Deus essa mulher acaba. Então, foi uma escolha muito consciente, foi uma escolha boa, casar jovem. Foi. E qual foi o maior desafio, ou maiores desafios, né? Eu digo que casamento é algo maravilhoso, não é bom ser casado comigo? Muito. Vai dizer o contrário. Né? Não é Eu na verdade, acho não? que... Mas é um teve um desafio, período- né? sim, é um uma desafio jornada e- desafiadora. Sim, Então, tem são desafio. períodos, né? Sempre tem um desafio, a gente acha que aquele desafio de trás foi difícil, vem esse exatamente. agora, é pior ainda. Assim que a gente casou, eu trabalho numa empresa, eu fui trabalhar à noite na Reduc. Então o desafio era a Camila trabalhando no banco, Camila trabalhando no banco de Trabalhando manhã, durante o dia. durante o E ele dia, trabalhando e à eu tra- noite. Encontrava que horas pra fazer sexo, Às gente? vezes Às meia hora, tipo, Feitiço de Áquila. 5h30 da manhã, às 6 era hora de namorar. Camila é velha, ela sabe o que é, viu? Sou nada, Douglas, a velha. 5h30 da manhã, 6 você se Exatamente. encontrava pra transar Porque ali. eu chegava em casa entre 5 e Não 5h30. acordava assim na obrigação, não. Acontecia mesmo, não é aquela coisa, meu Deus, tá com hora marcada. Jovem, porque tem amor, casal era que tem hora jovem, marcada. Jovem não Mas tem tem isso. um- Jovem não tem Sei, isso. não. Érica, ou fazia, ou não fazia. Gente, Ô- mas hoje a questão do sexo dentro dos relacionamentos jovens casados é algo que tá bem difícil. Pelo menos nós... Mas eu acho que tem muita... Tem outras tem questões. outras questões fisiológicas, tem muita questão de pecado mesmo, de pornografia. Sim, sim. Daquela questão que o homem, até algumas mulheres têm, de que o sexo será daquele jeito todo que os filmes e a rede social mostram. Acho que tem muito disso também. E eu acho que tem a falta de preparo também. Por exemplo, hoje em dia a gente vive uma realidade de filho e a gente trabalha o dia inteiro e um deles é deficiente, é terapia, um monte de coisa. Então, assim, às vezes eu tô exausta. E eu falo pro Rafael assim, aprendi uma coisa no meu curso. Eu falo pra ele, espera aí, eu vou tomo um banho quente, passo um creme, vou mentalizando aqui. Porque, assim, tem que ser Tem que prazeroso. se preparar, isso. Tem. Porque, Não é só às chegar vezes- pro abate, né? Não, porque às vezes você... Óbvio que eu falo com eles assim... Pode falar isso, amiga? É a rapidinha? Eu falo pra ele assim, ai, Rafael, só uma rapidinha, pelo amor de Deus, vamos,
E, às vezes sim, porque às vezes eu também quero, ele quer, e é importante pra gente se manter Fisiológico conectado. pro homem, sim, Exatamente. sim. Mas eu acho que tudo na mulher ela começa muito com o mental. E ele vai. Ele Sim. aprende, que vai me preparando. Vai mandando uma mensagem, homens, mandem uma mensagem. Compra iFood, a gente adora não ter que fazer nada em casa. Né, amor? Amor, eu Não tô precisa nem ser cozinhando jantar. agora, você nem a tá mais gente pode. cozinhando, Nem, filho. não cozinha, não, porque vocês geralmente deixam a louça e a Aí gente você vai ter que lavar. Faz iFood. E vai assim. Quando tem esse preparo, a gente não programa tudo na vida? Sim. Por exemplo, a gente passa 10 horas, 12 com o Davi em terapias. E a gente tem que se programar de como vai buscar, quem vai, que não sei o quê. Isso também tem que entrar na programação. Tem que vir um alerta vermelho de que se isso não está acontecendo é porque tem alguma coisa errada. Às vezes passam uns dias e eu falo, Rafael, e ele. Não, a gente tá. Rafael, tem alguma coisa errada? A gente ainda tá. E a gente tem que ser algo que. Sim, tem que conversar sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Não, e tem que falar. É uma coisa que eu não falava. Amor, não tô me sentindo amado. Hoje em dia eu falo pra ela, amor, não tô, o que aconteceu? Não tô me sentindo amado. Muito E ela fala pra mim, amor, não estou me sentindo amada. A gente fala, exatamente tipo assim. Não tô achando que você tá me amando. Eu falei, ai, para, se velho. eu não tô me sentindo amado, eu vou me distanciar dela. E vai dar brecha. E aí Sim. ela vai se distanciar de mim. E aí começa. É E porque eu- começa a abrir aquele vácuo no meio de nós dois. Exatamente. Começar Eu acho que a falar tudo também é essa parte, vai dar comunicação. certo, irmão? Dá, Então tá bom. dá. Fala. Outro dia ela falou pra mim, amor, não tô me sentindo amada. Eu fui lá e fiz uma pipoca doce pra ela. Falei, poderia não ter deixado a panela pra eu lavar. É. Mas. Malinho, eu não sei por que você acha que eu sou tão desafiadora assim, gente. Você falou, é facinho que ela tá comigo. Por que? Tá... É uma pipoca doce. Nossa! O chocolate- Você trouxe aquele biscoitinho que eu não vou falar, porque eles não patrocinam a gente. Aham, por favor. Entendeu? Eu comprei, você Eu nem- sei. Nossa, eu só tenho um pacotinho, já comi todo. Comprar mais, Douglas, hoje? Isso. Chocolatezinho do morango, com morango que ela gosta. Mas não é só comida também, não, gente. Não, Eu, hein? não. Mas o seu... Mas- Tá parecendo que eu sou o quê? Compulsiva. Mas ela gosta de comer, né, Do Rafa? amor, como é que é o Eu, nome? o meu. Linguagem do amor. Linguagem do amor é iFood. É, foi. Nem tem essa, gente, mas tudo Olha bem, só, né? Fala delivery, tá querendo um patrocinador. é verdade. Delivery. Se quiser, manda um lanche pra cá, porque aí a Camila Por vai favor. agradecer. Bota até o pacotinho aqui em cima. Mas vocês. Eu achei interessante o Rafa falar que a cada fase do relacionamento, a cada momento, a cada ciclo vivido, teve seu desafio. Tem. É isso. Vou exemplificar pra você. Assim que a gente casou, a gente falou aqui, ó, qual era o nosso desafio? A gente se encontrar. Ela trabalhando de dia, eu trabalhando à noite. Depois de um tempo, foi a gente... Eu tava fazendo faculdade à noite, continuou sendo horário. Fomos pra Orlando. Não, antes disso ainda teve a questão financeira. Financeira, Porque aí eu comecei a passar mal de crise de ansiedades horrorosas no banco e eu já queria sair e a gente usou isso como artifício e por mais que eu não ajudasse na casa, na época a gente não tinha essa questão de ser tudo nosso e tudo, Rafa sempre cuidou de todas as finanças da casa e aquele dinheiro era meu, era para ajudar em alguma coisa nossa. Quando isso saiu e entrou aquela crise toda, lembra? eu não sabia que Financeira a minha no esposa Rio. era Angélica, que ela andava de Andava táxi de pra táxi cima e pra pra baixo. sempre. Eu era rica. Nossa! Próspera, rica. Carregou? Então, assim, a crise financeira começou a ser um problema. E a gente foi para Orlando. Depois foi viver como imigrante. E foi retornar. E começar tudo, que a gente não Tudo, tinha mais nada no Brasil, até o exatamente. apartamento a gente tinha E vendido. depois permanecer casado, porque tem diversas coisas que vão acontecendo e brechas que a gente vai dando e erros que a gente vai cometendo que eu acho que a gente precisa Filho. escolher permanecer casado e escolher querer fazer certo, porque só permanecer casado não é o suficiente. A gente precisa permanecer casado, feliz, satisfeito, porque senão a gente sentou várias vezes assim, a gente senta às vezes e tem algumas DRs. Isso é Na bem... verdade, a gente não senta, né? A gente anda. A gente anda. Atrás das A gente- crianças e vai Não, conversando? a gente deixa eles e O nosso caminha. DR Ah, gente, otimizando o tempo, É. cuidando do corpo físico. Exatamente. Ou a gente vai ali perto de Isso casa. Ali perto de casa tem um condomínio. sério? Pra não ficar parado. Não, beira da praia. Não, vamos eu pra- tenho dificuldade, porque eu quero que olhe pra mim, que é? eu quero atenção plena. Quando eu quero discutir um assunto com o Douglas e ele tá deitado na cama à noite, eu acendo a luz, levanta. Tô ouvindo, olha pra mim, o Rafa é assim. É acorda. sempre depois Não. da uma, entendeu? Não. Quando a gente faz isso, porque quando eu tenho normalmente termina em briga. Ah, é? Quando a gente, vamos sentar aqui no quarto, vamos conversar de madrugada, Ah. normalmente termina em briga. Quando é um assunto que a gente fala assim, vamos resolver, a gente vai sair pra andar
que a gente andando, tá na rua. Então, me leva pro shopping pra gente andar aí. Não, perigo. É sem distração. Ah, tá. Foco é... Foco é a DR. O Então, foco é a eu acho DR. que nesses momentos a gente consegue redirecionar as coisas. Ó, isso aqui que você tá fazendo eu não tô gostando. Aí eu falo, mas eu tô fazendo isso por causa disso. Mas a gente pode fazer dessa forma? Eu também acho que a gente vai colocando tudo na mesa. Fazer aquele E ajuste vai- ali é hora de E falar. vai ajustando. É a hora do acordo? É hora do acordo. Real. Por que vocês decidiram entrar no Ministério da Família? Para sermos tratados o tempo todo. Porque quando você está cuidando de pessoas, você está sendo cuidado. Então, tem muitas coisas que a gente já passou que a gente não lembra, e quando você lida com o casal, você fica com aquele alerta para sempre. Eu acho que estar relacionados a tanto com casais namorados e qualquer outra coisa, você tá tendo manutenções periódicas. Porque o tempo todo você tá tendo falar. A gente aconteceu da gente ir muito brigado para algum lugar e ele falar, a gente vai dar um curso. E a gente, tipo assim, saber, não só na responsabilidade do outro, mas saber que você tem que estar ligado, porque as coisas estão acontecendo. Acho que a gente fica mais sensível. Apesar de ser muito desafiador, porque o diabo ele ataca o tempo todo, a gente sabe disso. Trabalhar com família é algo bem desafiador, né? O exatamente. diabo ele quer derrubar a liderança. Que Exatamente. vai cair vários ali. Para Exatamente. você que está nos ouvindo, nos assistindo, não fique aflito, tá? Casamento é bom. Muito bom. Isso Mas é bom. treta atrás de Olha treta. aqui Mas um só homem é bom feliz, porque tem bonito. conflito. Se não tivesse conflito, era monótono, tu ia sair fora. Eu te garanto, se não tivesse conflito, você ia meter o pé. Eu falo que Deus criou o Não, como é que é? Catalisador biológico de homens, que é a mulher. Que é acelerada, entendeu, Senão tu ia gente? ficar lá tranquilão, Douglas, peladão. Mas a melhor parte é depois do conflito, né? Nem entrei nesse mérito A parte ainda. é muito bom resolver um conflito. Mas a vida ganha um sentido quando você tem um Exatamente. conflito, porque o conflito faz você crescer. Porque Exatamente. quando a Érica tá futucando aqui, ela tá mexendo na minha parte mais frágil. Então, quando mexe, a tendência, quando cura, é que fique mais forte. Exatamente. Entendeu? E muito casal fala assim, a gente já pegou casais em curso que falava assim, mas a gente quase não briga, a gente só tá errado. Tem alguma coisa Pelo errada. amor de Deus, não tô falando que as pessoas têm que, não tô falando de violência, eu tô falando de discutir, de colocar as coisas na mesa e falar, Sim, eu gosto sim. disso, eu não gosto disso. Acho que por esse motivo que muitos casamentos estão sendo fadados ao fracasso, porque as pessoas não dizem o que elas querem. Aí na hora do casamento, tem que saber o que ela quer. exatamente. E aí chega no casamento quer discutir um monte de coisa que lá atrás era pra já ter acertado, ó, se você não gosta disso, então você não vai combinar comigo. E a gente sempre realinha as coisas, assim, em geral, em tudo. A gente tem metas, né, que eu tinha até te falado, a gente coloca as metas do ano. E nunca foi assim, mas hoje em dia isso está sendo uma oportunidade de a gente saber onde a gente está, porque às vezes a gente se perde na rotina. Então a gente pode voltar e falar, ó, isso aqui não tá legal, vamos fazer isso. Olha, outra coisa também muito importante, né? Não fique botando só metas, vamos botar assim, cristãs. A gente, como cristão, a gente tem, às vezes, bota lá só coisa, eu chamo de gospel, só coisa gospel. A gente começou a focar também na nossa vida. Exatamente. Entendeu? Você pode focar na sua vida profissional, na sua vida de lazer, na sua vida familiar, na sua vida pessoal. pessoal, em E é, tudo. é maravilhoso ter meta. A É. gente tem no nosso quarto, no nosso espelho do quarto, grande lá do nosso armário. Cara, aquela sensação, a Camila me chamou, vem. Vai, Dá o check, assim. a gente rabisca a meta assim, Muito bom, é muito legal. bom isso. Mas vamos falar do milagre, dos gêmeos lindos, que a gente é apaixonado, que já está aí dentro do Ministério de Família com vocês. Vamos falar da chegada dos gêmeos. Lucas e Davi, vamos lá. Então, Lucas e Davi foram desejados demais, assim. Apesar da gente ter esperado bastante tempo. Nós tivemos diversos diagnósticos de que não seria possível uma gravidez de repente natural, que a gente teria que esperar. E quando a gente desistiu, a gente já estávamos grávidos, né, amor? Na verdade, a Camila nem começou, né? Ela agendou a consulta com o especialista. Fiz a consulta. Fez a primeira consulta só. Ele Olha, falou- precisa desses exames aqui e toma esse remédio. Na segunda consulta, a Camila está grávida. Nem sabia. Não sabia. E foi... como tinham sido muito planejados, a gente preparou muito bem esse ambiente, apesar de ter sido na pandemia, e assim, muita coisa que a gente quis fazer a gente não conseguiu. Mas assim, a gestação sempre foi muito tranquila. Como você falou, eles nasceram prematuros, porque meu colo do útero estava muito fino, eu era a gente pequena, com um peso. Imagina com dois ali. E a Camila é uma Exatamente. pessoa muito calma, né? Ela consegue ficar sentada com a perna pra cima Aham. 24 horas. Só que não.
Enfim, tá aí. Me senti até culpada muito. Não, não foi de nada. Exatamente. Gosto de Verdade. Durante, veio na nossa é, vida porque Deus planejou isso. Exatamente. Durante muito tempo, assim, o meu colo do útero foi afinando. E eles nasceram, a minha bolsa estourou com 29 semanas, tentaram alguns dias a intervenção, não adiantou. E a gente entrou em trabalho de parto. Mas eu sempre soube que os meninos seriam prematuros, porque, assim, sempre deixaram muito claro como era essa vida gemelar. Mas eu não ficava fuçando coisas. Então, para mim, eles iam para UTI, iam crescer, ganhar peso e a gente ia vir para casa com eles. Eles tinham 6 meses? Tinham 6 para 7 meses. E, assim, foi eu acho que um deserto muito... Acho que foi o pior deserto da nossa vida. Quanto assim. tempo eles ficaram internados? Ficaram 58 dias. O Davi ficou 58 e o Lucas ficou 51. E são muitos diagnósticos, muitas famílias, parece que a nossa vida fica pausada lá dentro. Você vai olhando assim, você vai entrando dentro do hospital e saindo, você fala, meu Deus... Vocês ficaram quase 2 meses dentro do hospital. Ficou na maternidade, na UTI, neonatal, no hospital, assim, mais pesaram, vamos falar assim. Onde crianças ali com 20 semanas Que era a UTI 1, né, que eles chamavam, que era de mais grave. Mais grave. E assim, o casal tava ali do nosso lado, a gente conhecia, que a gente começa a conviver 24 horas por dia com o casal. Que a gente chegava lá 7 horas da manhã e saía 10 horas da No noite. outro dia, quando você chegava de novo, você olhava pra criança tinha a salinha onde a criança ido. tava vazio. Aí tu... Então, vocês viveram a dor de acompanhar Exatamente. vocês. E de muita gente indo embora, de recebendo alta e assim... Você tem os dois extremos muito rápido. A alegria da criança estar indo pra casa com a família bem e a perda, né? E os altos e baixos dos garotos também, porque assim, eles nasceram com 1 quilo e pouco, com 400 e 1,500, e assim, foram ganhando peso e as coisas foram passando, aí a gente vai achando assim, tá tudo bem. Aí Davi começou a convulsionar com alguns dias e falaram, não, ele tá convulsionando porque ele... Não veio o diagnóstico assim que ele nasceu? Não. 1 ano e pouco depois. Na verdade, ele nasceu bem, aí foi pra incubadora. A Camila foi cesárea, a Camila foi pro quarto e eu fui pro... A Camila não queria deixar eu sair da sala de... Morrendo de medo, tinha morrido de Cirurgia, não. medo do parto. Ai, para com isso. Tem que tratar A isso na médica terapia. falou, não, vai atrás do seu filho, vai lá que ela tá bem. Aí Não, eu pelo fui. amor de Deus, deixa ele aqui. Aí Davi Já ficou lá. visto muito Grey's Anatomy gente na não- gravidez. Olha, A amor. gente não pegou as crianças no colo, a gente só foi pegar a criança no colo no quinto dia de vida deles. Tão pequenininho que era. Eu peguei o Davi dava aqui na minha mão, tipo, 2 minutinhos só. Pega e bota de novo ali. Cheio que de não- fio. Cheio de fio. Aí, nesse mesmo dia, ele começou a convulsionar. Aí disseram nos relatórios médicos que é porque o açúcar no sangue dele estava muito baixo. Aí, tudo bem. Foi compensado, melhorou. Aí a gente começou a avançar e com várias intervenções, sai de respirador, volta para respirador, porque a vida lá é assim, não é, sabe, uma linha. A criança sai do respirador e volta, aí tem uma infecção, aí tem alguma coisa, agora tá se alimentando de leite, não pode, tem que voltar para a sonda. Então, assim, os meninos foram mamar no meu peito com 45 dias. Então, assim, quando deu uns 30 e poucos dias de vida, a gente já estava na UTI 2 e botaram eles no bercinho. Deram banho, arrumaram e tudo. A gente saiu de lá, batemos foto. Foi o primeiro dia que a gente foi embora para casa cedo, tipo assim, umas 5 horas da tarde. Aí no outro dia eu cheguei e tô vendo o Davi na incubadora direita. Eu falei assim, será que... Voltou pra incubadora, será que foi alguma coisa com respiração e tudo? E uma colega nossa que a gente conheceu lá, que são mães de gêmeos também, que ficaram lá, falou, Camila, ele teve alguma intercorrência à noite porque eu tava aqui e a equipe médica toda veio. Aí começou a tentar descobrir o que seria. E depois da gente ir diversos exames, a gente saiu da onde a gente estava, de ambulância, para ir fazer o exame. E descobriram que ele estava com uma hemorragia cerebral muito grande do lado esquerdo. E nesse dia, tipo assim, eu tinha certeza que ele não tinha nada. O Lucas já estava em casa, mas eu vi que um monte de médico entrava um atrás do outro. E eu falava, gente, o que está acontecendo? Aí começaram a perguntar, mas ele estava respirando normal, porque a médica que foi comigo, ela não era a médica dele. Ela tinha ido só me acompanhar. Ele está desde quando sem respirador? Ele falou, o exame não se encaixa com isso. E a gente voltou e falaram, tem uma hemorragia cerebral, a gente não sabe o tipo de hemorragia dele. É um tipo de que dá sequela, porque é a forma mais clara que eles podiam ter falado, né? E a gente, os lugares em que essa sequela ela está afetando são lugares muito importantes para fala, para pensamento, para memorização, para área motora. Então a gente não sabe o que ele vai fazer. Aí, então a gente queria ficar mais tempo aqui. Eu falei, mas ele vai ficar mais tempo aqui para quê? Aí falaram, pra gente fazer exame. Eu falei, não, porque se todo o tratamento dele vai ser lá com neuro, eu não vou ficar o tempo todo com meu filho aqui, porque vai pegando muita infecção também. A gente levou pra casa. E foi a noite mais tensa pra mim, assim. A gente tem o extremo. A gente tem a foto indo embora pra casa com o Lucas. Com o Lucas, super sorrindo, feliz. feliz.
E a gente tinha foto indo pra casa com Com o o Davi, Davi. com o olho tudo cheio É, d'água, porque a gente, tipo assim... Eu falei, deram o diagnóstico e falaram assim... de morte pro garoto. É tipo assim, ó, isso Pra quem aqui... não conhece o Davi, o diagnóstico do Davi é o seguinte: se você pegar o exame dele e olhar, o neuro vai olhar e falar assim: olha, essa criança não anda, essa criança não fala, Não essa respira. criança não respira, essa criança não Esse era o come. diagnóstico que foi dado pra De vocês. imagem é o diagnóstico de imagem. E desde então a gente começou, a gente sabia, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era procurar uma fisioterapia motora, porque são as primeiras funções de desenvolvimento da criança muito vistas, assim, E ele fez fisioterapia desde sempre, mas desde então a gente achava assim, vai ter um atraso por causa disso, mas vai se resolver. E a gente sempre viu com o Lucas que era muita diferença de um pro outro, assim. E com 1 ano e pouco, depois do aniversário de 1 ano dele, ele ainda não sentava. Você se lembra do aniversário? Ele não sentava sozinho, ele não ficava em pé, ele não fazia nada, ele não engatinhava. A gente foi no Rede Sara, porque o Sara ele vai acompanhando em avaliações, né, de tempos em tempos, a gente não faz tratamento, mas vê. E a gente falou assim, a gente chegou num grupinho e falaram assim: bem-vindos, pais, aqui é o grupo de crianças com paralisia cerebral. Rafael, acho que a gente tá errado. Até então, Até então, tipo assim, e aí quando a gente foi falar com a médica, ela falou, não, nunca falaram com vocês, toda criança que tem algum tipo de lesão cerebral, ela tem paralisia cerebral. Então, Érica, quando a gente descobriu o diagnóstico, foi um divisor de águas para nossa vida, porque até então a gente não sabia para onde a gente ir. E assim, a gente sempre fala que diagnóstico não é o destino do nosso filho, assim, a gente entende o diagnóstico, ele é muito bom para clarear as coisas, mas é para realmente a gente saber para onde a gente vai. Mas eu acho que depois desse tempo a gente começou realmente a saber para onde a gente caminhar, né, amor? A gente tem um diagnóstico de imagem, como eu estava falando, e a gente tem um diagnóstico de Deus. Exatamente. Se você pegar o diagnóstico de Deus, Davi anda, Davi fala, Davi é verdade. come, Davi Fala, grita, fala bastante, conversa, né? Igual a mãe, chora, né? Come, que é uma maravilha, o moleque come. Tem um atrasozinho? Tem. Mas se eu comparar ele a outras crianças, não tem. Mas a gente sabe. E com o diagnóstico a gente conseguiu saber para onde a gente vai. Caminho aqui que vai seguir. Na verdade, o atraso ele não é tão grande por causa de Deus ter clareado essas coisas e a gente poder procurar estímulos para ele específicos. Porque se a gente não tivesse ido lá atrás, com certeza a gente teria tido muita perda. E assim, as famílias elas passam muito por fases de luto, né? E de toda aquela coisa toda. Eu não sei o que me deu, que eu falei, é isso? Então vamos resolver isso. Voltando, então, E fui a doida. agora a gente está passando a fase mais difícil da Sim. nossa vida Que até agora. Que tá Mas Deus prepara. nessa vida intensa de terapias, Exatamente. fisioterapia, ali acompanhando o Davi, né? E eu acho que todos esses desafios que a gente vai passando, que a gente foi falando do relacionamento, é exatamente por causa disso, para preparar a gente para algo, para permanecer. Porque se a gente não tivesse passado por tudo aquilo hoje em dia, a importância financeira é muito grande, porque a gente tem 2 crianças e uma que precisam de tratamento intensivo o tempo todo. A questão da gente se comunicar e se falar em relação à criação é importante. Então, tudo aquilo que a gente foi passando de desafio, com certeza foi para a gente receber eles 2. E aí, amor? Então, eu ia falar contigo. São muitos desafios, Sim. né? Eu acredito que só Davi dá um podcast. Grande. Gente, Então, assim, mas... até para trazer informações para as Sim, pessoas também. exatamente. Entendeu? Sim. vai ser algo instrutivo. Creio Em muito outubro a gente vai estar aqui só com podcast em homenagem ao Dia das Crianças. Quem sabe E- se eles não trazem eles olha aqui, aí. ó. Vamos Vão quebrar prepará-los? isso Vai tudo, quebrar... gente. Misericórdia. Falando em quebrar tudo, estão preparados? Pra pergunta bomba? Ai, gente, eu tô com... Vem, Tchau, pessoal, valeu. Thay, vem, Abraço. Thay. A gente tem que ir embora. Ou vocês acharam que ia sair daqui sem a famosa pergunta? caixa. A famosa caixa do New Waycast. Tem uma pergunta aqui, gente. Tem uma pergunta aqui. Olha, eu acho que eles já responderam essa pergunta. Sim. Muito suave. Aqui, ó, pergunta. Levinha, foi legal. Leve, suave. Uhum. Como viver o desafio de cada fase do relacionamento? Deus sabia, a gente conduziu quase o podcast inteiro falando sobre isso. Eu acho que com muita comunicação, mexendo nas dores, como o Douglas disse, tem que mexer pra gente saber o que dói no outro e a gente poder tratar. Falar é libertador. Exatamente. Com Cristo, não tem jeito. Se a gente não tem um relacionamento debaixo da presença de Deus e buscando Ele, entendendo Ele, é impossível você viver qualquer fase real, assim. E namorando, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, existem muitas fases que a gente se permaneceu conectado e a gente até se falou sobre isso já várias vezes na nossa vida, que é por causa disso. Então, eu acredito que seja isso, entendeu?
Conexão, viu? A palavra que o Douglas Conexão, gosta. Sei que você já foi abençoado aí com esse podcast, já pode compartilhar, já pode curtir, mandar sua pergunta, sua dúvida, seu tema para o próximo encontro da gente. Já sobreviveu? quero agradecer. Aê! iFood, por favor. Delivery. Delivery, porque olha, não temos ainda patrocinadores. Se você quiser ser um patrocinador e favor. abençoar, por Amém. favor, né? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela vida de vocês e pela dedicação de vocês a famílias, aos casais e ao ministério. A gente que agradece. Somos gratos a Deus, né, amor? Vocês muito mais por ter mulheres maravilhosas. Com certeza, irmão. Agradeço a Deus Todo dia. Hoje eu comecei a agradecer às 4 da manhã, a hora que eu acordei. Então que você viva e sobreviva a cada fase do seu relacionamento com Deus no centro dele, com muita conversa, comunicação, empatia e beijo na boca. Tá? Se você é Amém. namorado. Se você for casado e estiver nesse outro patamar, você tem o sexo aí como o presente da intimidade. Amor, eu vou trazer o biscoito hoje à noite. Oh! Gente, meu beijo. A gente se vê no próximo New Waycast. Tchau, tchau. Tchau, gente. New Waycast. Podcast New Way.